Bem, Fabiola, na minha avaliação, a resposta do Eduardo Bolsonaro ao Moraes comprova o bullying da extrema-direita contra autoridades. A resposta do Eduardo Bolsonaro a Moraes é a prova do bullying da extrema-direita que a extrema-direita faz. A tentativa do Eduardo Bolsonaro em responder para cima do Alexandre de Moraes, que utilizou uma fala do Eduardo Bolsonaro dada num cursinho preparatório para cargos de agência de segurança, que bastaria, né, um cabo e um soldado para fechar o STF, né, ela acabou, ou seja, a resposta do Eduardo Bolsonaro para isso acabou revelando, né, mostrando uma das táticas de bullying, de assédio, de intimidação, né, que são levadas a cabo pela extrema-direita, né? O deputado citou espaços, né, que são ocupados por uma parte da elite brasileira, como o Clube Pinheiros, restaurantes em Londres, para questionar se Moraes se sente bem, se sente seguro, se sente à vontade nesses locais. Por quê? Porque esses grupos, né, exatamente, tipo, atacam, vão para cima, causam assédio, fazem bullying em cima de autoridades com as quais eles não concordam. Nem toda elite paulistana, é claro, ou brasileira é estúpida ou golpista, é violenta ou golpista, claro que não, né? Mas há violentos e golpistas que partem sim para a ignorância. A gente tem visto isso, né, com perseguição de autoridades, com perseguição de jornalistas, com perseguição de muita gente, né? Basicamente, o que o Eduardo Bolsonaro pergunta é, olha, ô, Moraes, você se sente à vontade cercado de bolsonaristas que não gostam de você? Né? Óbvio, tipo, aí que tá. Você se sente à vontade cercado de pessoas que discordam de você, porque você está agindo e fazendo ações, capitaneando um inquérito a respeito de atos golpistas, né? Particularmente, eu acho que o Alexandre de Moraes acha até graça, porque eu acredito que ele deve achar graça das pessoas passando nervoso por conta dele, né? Eu não acredito que, até pelo perfil do Alexandre de Moraes, ele vá ficar ir para trás, né? Agora, que ele acaba sofrendo esses ataques, a gente viu na Itália, né? Aquele turista brasileiro que foi lá assediar negativamente o Alexandre de Moraes e a família dele, né? Agora, porque esta frase, Fabiola, conte-nos como é a reação das pessoas quando você chega no Clube Pinheiros, é o suprassumo desse bullying bolsonarista, né? O suprassumo desse bullying bolsonarista que vem sendo aplicado pela extrema-direita, né? E olha, eu falo também até por colegas jornalistas, né? Muitos colegas jornalistas, a gente já sofreu, na verdade, violência física um sem número de vezes, exatamente por pessoas que não sabem fazer a diferenciação entre o debate público duro, contundente, mas ainda assim honesto e democrático, né? E o pessoal que faz o quê? Que faz bullying em clubes, que faz bullying em restaurantes, que faz bullying em shopping center, que faz bullying em aeroporto, exatamente assediando e atacando, porque não comporta, não consegue conviver num espaço de dissidência. É muito interessante, ô, Raquel, a resposta do Eduardo Bolsonaro à provocação do Alexandre de Moraes, né? Porque o Alexandre de Moraes, no alto do seu poder ontem, ele foi extremamente irônico, né? Não citou nomes, mas foi extremamente irônico. Ele falou: não falavam, bastavam um cabo e um soldado para fechar o Supremo? Ó, o cabo, o soldado, o coronel estão presos. O Supremo está funcionando, está aberto. E aí Eduardo Bolsonaro vai e responde, falando que ele está preso, falando que Alexandre de Moraes está preso. Você está preso, Alexandre de Moraes, ou sai às ruas tranquilo? Como é que você vê aí essa provocação, também essa resposta, né, de Eduardo Bolsonaro a Alexandre de Moraes? Dá para dizer que Alexandre de Moraes está preso? Fabiola, eu queria concordar com o Léo e fazer uma ponderação para a gente ver o grau de intolerância que chegou à nossa sociedade e como às vezes é preciso serenidade, da sociedade, inclusive das autoridades, né? O Léo estava comentando, né, quantas pessoas perderam a condição de, muitas vezes, de viver em sociedade e que a fala do Eduardo Bolsonaro expõe esse bullying ao diferente, esse bullying das pessoas não conseguir conviver com a opinião diversa.
e que o bullying dessa extrema-direita, as autoridades, a ponto do ministro, às vezes, não conseguir circular nos seus ambientes, que são os ambientes de mais alta renda, onde às vezes estão, onde muitas vezes estão as pessoas que votaram em Jair Bolsonaro. E aí a gente precisa ponderar também como acaba sendo a resposta das autoridades. E o Léo lembrou muito bem do episódio do aeroporto de Roma. O que acontece ali no aeroporto de Roma? O ministro Alexandre de Moraes e sua família têm ali um encontro com uma família ali do Sul. O episódio nunca ficou muito bem esclarecido, mas tem uma troca ali de insultos. O ministro é insultado, sua família é insultada, são proferidas palavras ali, agressões verbais, um episódio todo muito lamentável. E aí, qual que foi a reação, não só do ministro, eu me lembro também do ministro Flávio Dino, do próprio presidente Lula e de toda a sociedade naquele momento, de classificar aquilo como um atentado ao Estado Democrático de Direito. E aí é preciso fazer uma diferenciação, né? E poucas pessoas conseguiram fazer isso na época, de que aquilo era um crime acabou nem sendo qualificado como isso, porque no relatório da Polícia Federal isso nem apareceu, porque estava. Não conseguiu tipificar esse crime porque estava no exterior, enfim, mas aquilo era calúnia, aquilo era extremamente lamentável, mas não chegava a ser um 8 de janeiro, não chegava a ser o que aconteceu no 8 de janeiro, não chegava a ser um atentado ao Estado Democrático de Direito, porque você não consegue misturar ali as estações, né? Um ministro não é o Estado Democrático de Direito. A gente precisa serenar os ânimos de todos os lados, porque por mais lamentável que sejam alguns episódios, não dá para você condenar pessoas a 17 anos de cadeia. E aí não estou falando do 8 de janeiro, estou falando, por exemplo, desse episódio do aeroporto de Roma, onde a Polícia Federal fez um trabalho muito bem feito e acabou ali chegando às suas conclusões e não conseguiu sustentar essa tese de que ali fosse um atentado ao Estado Democrático de Direito, para imputar esse tipo de crime àquele pessoal que sim fez um ato ali desprezível, né? Quando você interrompe ali o descanso da família do ministro. Então a gente percebe Mas você o acha tamanho que. Mas até só porque o pessoal tá falando assim. Mas essa fala do Alexandre de Moraes, de certa maneira, é real, que alguns estão dizendo aqui. E aí outros falando, mas ele precisava falar, o que você está querendo dizer assim, essa briga, ela deveria ser afastada neste momento? Você acha que Alexandre erra ao fazer essa provocação? ao Eduardo. É. Não, são figuras públicas. O que eu tô tentando colocar é que muitas vezes a sociedade, a gente está num nível de polarização tal que a gente não pode perder a medida do que é a lei, né? Tudo agora virou atentado ao Estado Democrático de Direito? Não. A gente precisa ter a medida correta do que é a lei, baixar os ânimos para tentar chegar a esse país num nível de conversa, num nível de. Nós temos um país dividido hoje, que precisa ser governado, que precisa conversar, cujos os projetos de lei precisam passar no Congresso, um país que precisa avançar, que precisa tocar para frente, né? E que tem muita dificuldade de fazer isso por conta desse nível de polarização e de intolerância. Então, do mesmo jeito que Eduardo Bolsonaro diz que Moraes está preso e faz esse tipo de provocação, incitando aqueles que o seguem a fazer esse tipo de provocação, o judiciário também não pode extrapolar e colocar tudo na mesma régua, como se tudo fosse igual. Porque aí também você incita o outro lado a ir sempre nesta mesma polarização. O que eu estou tentando colocar, e lembrando esse episódio de Roma, que foi muito bem esclarecido pela Polícia Federal, eu acho que é um dos episódios mais emblemáticos, ninguém nega o que o ministro passou, que foi extremamente desagradável, que ninguém deveria passar por isso, mas o que eu estou tentando colocar é a necessidade que a nossa sociedade tem de baixar os ânimos e tudo ser tratado na medida da lei.
E aí não, a sociedade não baixa diante das pessoas públicas fazerem isso, mas ao mesmo tempo, Exatamente, é, elas não dão um exemplo. mas aí nesse ponto também, né, Sakamoto, é muito duro a ameaça que o Supremo sofre, o ataque que Alexandre de Moraes sofre, e quando ele diz isso, que as instituições funcionaram, né, Sakamoto, isso é muito importante, né? As instituições estão funcionando e a gente não pode se perder disso. Agora, por exemplo, em relação a essa provocação que o Eduardo Bolsonaro faz a Alexandre de Moraes, falando sobre a questão da popularidade, eles pegam esse pedaço aí dos ataques que Alexandre de Moraes sofre. Mas, por outro lado, Alexandre de Moraes tem aí um carimbo de herói de uma parte também da sociedade, não tem, o Sakamoto? Como é que você vê essa questão da popularidade de Alexandre de Moraes hoje? Existe uma técnica que é sistematicamente utilizada pelo bolsonarismo, muito com o Bolsonaro, mas também com outras pessoas, né? Que eles tentam meio que vender a parte pelo todo. Vamos partir de um fato verdadeiro. O Bolsonaro é um líder popular, é um líder de massas e tem muita gente que segue ele. Ele quase foi eleito, né? Teve menos da metade dos votos, mas quase chegou lá. Ou seja, é um líder que traz milhões para as ruas e com grande capacidade de mobilização. A extrema-direita, não só no Brasil, como em outras partes do mundo, tem uma grande capacidade de mobilização, de reagir rapidamente, né, ao chamado de líderes populistas, né? Então, o que que acontece? Sim, ele traz muita gente para a rua. Sim, ele é um líder de massa. Agora, o que que eles fazem com isso? Então, eles fazem o seguinte, ó, vamos fazer um ato na Paulista, vamos encher a Paulista de gente, botar 100, 200 mil pessoas na Paulista, né? E a partir dessa massa de gente que vai lá, a gente vai inferir uma coisa falsa. Olha, essa massa de gente que está na Paulista mostra que o povo brasileiro, como um todo, está ao lado de Jair Messias Bolsonaro. E não é. Quem está ao lado de Jair Messias Bolsonaro são os seguidores dele, que é muita gente. Você vai pegar aqui 20% do bolsonarismo raiz no Brasil, isso dá mais de 40 milhões de pessoas. É gente para dedéu e gente mobilizada. Né? Agora, não significa que o Bolsonaro ele tem a opinião da maioria da população brasileira do lado dele. Mas esse show de prestidigitação, esse show de mágica, de ilusionismo, é o que é feito. Olha, tá aqui, o pessoal tá na rua, muita gente na rua, significa que o povo tá do nosso lado e tá contra vocês. O que que eles têm feito? Ele tem feito isso, o bolsonarismo, por exemplo, para atacar o Lula sistematicamente. Fala assim, ó, o Lula não pode andar na rua. Se o Lula andar na rua, ele vai ser criticado, ele vai ser atacado. E aí é a mesma coisa que aconteceu da crítica sobre o Moraes. É por isso que o Eduardo Bolsonaro não foi criativo, ele simplesmente adotou o manual do bullying do bolsonarismo que ele já faz em cima que já se é feito em cima do PT e do Lula, em cima do Moraes, falando o seguinte: olha, se você andar na rua sozinho, se você andar na rua, se você andar no clube, ou você andar em Londres, né, você vai sofrer bullying. Ora, primeiro é aquilo que a gente já falou na outra situação. É uma declaração bizarra, porque é basicamente isso: olha, o bolsonarismo vai fazer bullying em você porque não consegue conviver com a diferença. Mas assim, o segundo ponto é que é o seguinte: quando é falado isso para o Lula, olha, o Lula não pode andar na rua, né? Porque ele vai sofrer assédio. Mentira, é claro que pode andar na rua. O Lula anda na rua toda hora, em vários lugares do Brasil. Agora, em locais onde você tem uma grande concentração de bolsonaristas, né? É claro que a quantidade de críticas e de apupos negativos contra o Lula vai ser maior. Da mesma forma que se o Bolsonaro caminhar em determinados lugares que tem bastante petista, vai acontecer o contrário. Né? Isso sem contar que muitas vezes aqueles apupos, aquelas gritarias, aquele assédio, aquele bullying contra os políticos não é orgânico, é organizado, é chamado pelas redes sociais do bolsonarismo para atacar determinada pessoa e mostrar que o povo não quer essa pessoa lá. Mas não é o povo, é o bolsonarismo organizado. Né? E aí, esse que está o ponto, esse show de mágica de dizer, olha, ele não pode andar na rua. Não é que não pode andar na rua, é que parte do bolsonarismo não deixa ele andar na rua. Não é o povo, é o bolsonarismo. Só que aquilo que eu falei, tentam fazer com que o bolsonarismo seja confundindo com o povo brasileiro, o que é uma grande bobagem, né? Agora, só para terminar, Fabiola, esse tipo de declaração por parte do por parte do Eduardo Bolsonaro, ele só coloca lenha na fogueira para que outros casos aconteçam. E repito de quem já sofreu desde 2013, sofre, já levou garrafada, já levou cusparada, já levou soco, pontapé na rua, né, por conta de ódio de
intolerância, ou seja, eu estou falando de conhecimento de causa. Esse tipo de ação puxada por lideranças políticas, de dizer, olha, ele não vai andar na rua, isso ajuda a retroalimentar os malucos de plantão que vão fazer o serviço sujo. Não precisa o Eduardo Bolsonaro dizer, alguém ataque o Xandão. Por quê? Porque ao dar esse tipo de declaração, muita gente vai atacar o Xandão no clube, no restaurante, em qualquer lugar. Tem que partir das lideranças políticas diminuírem esse gás de polarização. O problema é que não é o interesse, porque isso faz parte dessa disputa violenta que a gente está vivendo.